Nesse trabalho, iremos abordar o tema sobre cônicas, que nada mais são, na geometria, curvas geradas ou encontradas na intersecção de um plano que atravessa um cone. Numa superfície afunilada, existem 3 tipos de cortes que podem ser obtidos por esse processo e que resultam na elipse, que é a cônica definida na interseção de um plano que atravessa a superfície de um cone, a parábola, que é a cônica também definida na interseção de um plano que penetra a superfície de um cone, e por fim a hipérbole, que é a cônica definida na interseção de um plano que penetra num cone em paralelo ao seu eixo. Elipse, parábola e hipérbole. Secção cônica. É um corte em cones completos por meio de um plano paralelo, não paralelo ou perpendicular, ou a um plano de referência. Essas seções geram as curvas cônicas nas interseções da superfície do cone com os planos cortantes. Para a construção de uma elipse, podemos considerar 2 pontos, F1 e F2, de modo que a distância entre eles seja um valor constante, 2c. Ao redor desses pontos, vamos marcar uma série de outros pontos, de forma que a soma de suas distâncias seja sempre maior que 2c. A elipse é um conjunto de todos os pontos no plano que satisfaz essas propriedades. Nessa figura, vemos uma demonstração da forma da elipse com os pontos A, B, C e D, que são apenas um dos pontos que a formam. Parábolas. Num plano cartesiano, consideramos uma reta D e um outro ponto F, não pertencendo à reta D. Então, definimos parábola como o lugar onde a distância entre todos os pontos geométricos dentro de uma curva já definida são iguais a F e D. Veja a imagem a seguir. Então, a parábola é formada pela união de todos os pontos do plano que estão à mesma distância do ponto F, que é o foco, e da reta vertical D. Os principais componentes de uma estrutura de uma parábola são: o foco da parábola é o ponto fixo da parábola e onde se inicia o problema. O eixo é o eixo de simetria da parábola. Diretriz é a reta que dá a possibilidade da curva ser uma parábola. Vértice é o ponto mais alto ou mais baixo da curva e o ponto que a parábola tem em comum com o eixo. A seguir, veremos 4 tipos de parábolas que poderemos encontrar, todas elas nos pontos 0 para x e 0 para y. A primeira situação é quando o eixo que corta a curva é o eixo x, no lado positivo. A segunda situação é quando o eixo y é o que corta a curva. Já na terceira situação é quando o eixo x corta a curva da parábola, mas no lado negativo. Já no outro caso, o eixo y é que corta a curva da parábola, no lado negativo do plano cartesiano. Como resolvemos uma parábola? Primeiro, encontramos a raiz, com as fórmulas de Bhaskara e delta. Segundo, encontramos o vértice, o x e o y. Terceiro, a concavidade, que é o sinal do A da sua equação. Hipérbole. Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a 2 pontos fixos desse plano é constante. Consideremos no plano 2 pontos distintos, F1 e F2, tal que a distância d, F1, F2 é igual a 2c, seja um número real tal que 2a é menor que 2c. Aqui é um exemplo de hipérbole, o primeiro foco e o segundo foco.
Essas são as relações de simetria na hipérbole. Elementos da hipérbole. Os focos, que são os pontos F1 e F2. A distância focal é a distância 2C entre os focos. O centro é o ponto C do segmento F1 a F2. O eixo real ou transverso é o segmento A1 a 2 de comprimento 2A. O eixo imaginário é o segmento B1 B2 de comprimento 2B. As vértices são os pontos A1 e A2. Excentricidade é o número E, dado por E igual a C dividido por A. Esses são o exemplo dos elementos. Equação da hipérbole de centro na origem do sistema. No primeiro caso, o eixo real está sobre o eixo do x. Ali a distância de A1 e A2 está no eixo x. Fazendo as simplificações necessárias e lembrando que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, podemos concluir que x ao quadrado dividido para a ao quadrado menos y ao quadrado dividido para b ao quadrado é igual a 1. Essa seria a equação reduzida da hipérbole. No segundo caso, o eixo real está no eixo do x, aqui. Então, a equação reduzida da hipérbole vai ser y ao quadrado dividido para a ao quadrado menos x ao quadrado dividido para b ao quadrado igual a 1. Vai ser o contrário da outra, vai trocar o lugar do x pelo y. Esse aqui é um exemplo de hipérbole como secção cônica. E aqui são outros exemplos. E essa é a equação da hipérbole fora do centro C.